A partir de agora, neste debate, o tema será livre. Eu vou fazer a primeira pergunta, que é a mesma pergunta aos dois candidatos, e cada um dos candidatos terá 2 minutos para responder a essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: no dia 15 de março, quando o novo presidente tomar posse, provavelmente a crítica situação econômica e social estará ainda pior. Mais do que nunca, o novo presidente, no ano que vem, vai precisar do apoio da opinião pública e do Congresso, do qual ele depende. A pergunta é a seguinte: o que espera, se eleito presidente? Que tipo de atitudes espera de seu adversário como oposição? Pela ordem, pelo sorteio, quem responde em primeiro lugar é o candidato Fernando Collor. Sem dúvida nenhuma, uma oposição responsável, uma oposição construtiva, como exige os princípios democráticos que norteiam, consagrados na nova Constituição, os destinos do Brasil a partir de agora. A oposição é sempre necessária e eu estarei pronto a receber a crítica construtiva, a crítica que queira realmente mostrar equívocos ou erros eventualmente cometidos. Mas não a oposição destrutiva, não a oposição de querer levar, como quer o meu opositor, como quer o braço sindical do PT, fazer greves e mais greves. Disse o presidente da CUT. Fernando Collor, eleito presidente da República, nós vamos promover greves, greves e mais greves e mais greves. Esta é uma atitude irresponsável. Esta é uma atitude de quem não quer colaborar com o país, com a nação, com a pátria brasileira. Esta é uma atitude de quem não admite a derrota. É de quem só luta para chegar à vitória, custe o que custar, mesmo com a força das armas, mesmo com a revolução armada, como defende também explicitamente o outro candidato. Mas eu espero a oposição construtiva, eu espero a oposição responsável, eu espero que todos nós possamos estar numa mesa sentados dentro deste amplo entendimento nacional que eu estarei promovendo logo no primeiro dia de governo, porque somente assim nós sairemos desta crise e resolveremos os nossos problemas, sem grevismo inútil, sem grevismo político, sem intolerância, sem intransigência, sem violência. Até porque, se os termos forem a intolerância, a baderna e a intransigência, eu, como presidente da República, não permitirei dentro dos limites da Constituição. Eu espero e tenho fé em Deus de que possamos construir também esta nova fase da nossa democracia, demonstrando que a convivência de contrários é perfeitamente possível dentro de um regime democrático como o nosso. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a sua resposta em 2 minutos. Possivelmente o companheiro Jair Meneghelli, quando tenha falado isso, é porque ele deve ter saído de alguma reunião com o movimento sindical de Alagoas e deve ter obtido as informações do pagamento que paga o meu adversário, do salário dos médicos, dos professores, do funcionalismo público, dos enfermeiros, do tratamento que dá aos dirigentes sindicais, mandando o dirigente sindical com estabilidade embora, depois readmitindo por causa da justiça. Então, Meneghelli deve ter ficado preocupado, porque se antes de ganhar ele já tem informação disso, imagina se ele viesse a ganhar. Acontece que o Meneghelli sabe perfeitamente bem que dia 17 de dezembro o Lula ganha as eleições para presidente da República. No outro debate, quando eu disse que ia ganhar, o meu adversário fez um sorriso irônico, porque ele tinha 50%, eu tinha apenas magros 40%. E ele percebeu que a aliança que eu fiz, a aliança da maior qualidade, me permitiu chegar a um nível, sabe, de hoje já ter certeza de que estou ganhando essas eleições e de que dia 17 ele vai efetivamente se convencer de que a Globo planejou, de que a Globo inventou, de que a Globo deixou de dar notícia, de que a Globo pôs tudo no computador, só se esqueceu do povo, e o povo vai eleger o Lula. Olha, eu acho que o comportamento que eu espero que ele tenha é o comportamento que eu espero dos 145 milhões de brasileiros. É o comportamento normal de alguém que, na hora que há acertos, parabeniza os acertos, na hora que há críticas, faça uma crítica, na hora que tiver que ir para a rua fazer manifestação, vá fazer manifestação, grite, berre, chore, como é normal numa democracia. Da minha parte, não haverá repressão, da minha parte haverá conversações. Da minha parte haverá maturidade para tentar criar um conselho político para toda vez que o movimento sindical precisar, e precisar chamar, terá gente da maior competência para negociar e não
um delegado da Polícia Federal e não um general do Exército, como aconteceu em Volta Redonda, mesmo já subordinado à nova Constituição. Eu penso que negociar precisa ter competência para negociar, preciso saber negociar, preciso ter compromisso para negociar. E eu, sinceramente, acho que neste Brasil, no dia de hoje, o meu adversário não tem preparo psicológico suficiente para fazer qualquer negociação e tampouco eu acho que teria comportamento maduro para fazer uma oposição como ele quer que se faça a ele, se porventura ele ganhasse. Eu acho que a oposição precisa ter compromisso. E nós, obviamente, que ganhando, vamos exigir da sociedade aquilo que nós entendemos que ela tem direito de fazer e vamos dar, enquanto Estado, aquilo que ela precisa receber. A minha tranquilidade é de que não haverá nenhum problema e acho que quem quiser ser oposição, que seja, porque o Brasil comporta a situação e comporta a oposição. Não haverá nenhum policial paramilitar para perseguir os companheiros que quiserem protestar no meu governo. A partir deste momento, os candidatos farão perguntas entre si. Quem perguntar vai ter 1 minuto para formular a pergunta. Quem responder vai ter 3 minutos para responder. Depois, quem perguntou vai ter 1,5 minutos para comentar a resposta. E, por fim, quem respondeu vai ter mais 1,5 minutos para réplica. Pela ordem de sorteio, o primeiro a perguntar, 1 minuto para a pergunta, será o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Uma pergunta que eu queria fazer ao meu adversário é o seguinte: quais as medidas concretas que você tomaria caso um político seu, um político do seu partido, tentasse legislar em causa própria, tentasse fazer uma legislação para tirar proveito pessoal do seu projeto de lei? Qual seria a medida que você tomaria com relação a esses políticos antigos que tratam uma coisa pública como coisa particular e que, às vezes, fazem a lei em benefícios pessoais? Eu tenho um caso concreto. Recentemente, o deputado Renan Calheiros, líder do PRN na Câmara dos Deputados, encaminhou um projeto de lei para congelar os salários já poupudos dos senhores deputados federais e dos senhores senadores da República, que, como disse aqui há pouco, como deputado do PT, passa a ganhar 200 mil cruzados novos, mais de 100 vezes o salário mínimo no país, que tem mordomias, como operações em hospitais caríssimos. E esse projeto de lei foi solicitada a urgência urgentíssima a todos os partidos. O PT se negou a assinar. O PT não quis assinar isso, porque ele quer que os seus deputados continuem mamando nas tetas do governo, tendo essa enorme mordomia que ofende o trabalhador rural, que ofende o aposentado, que ofende o velhinho que está lá na mais recôndita zona rural, recebendo meio salário mínimo de aposentadoria. Mais ainda, o deputado Renan Calheiros, em nome do PRN, encaminhou também um projeto para se congelar os produtos da cesta básica. O PT também não assinou o pedido de urgência, o que impediu que esse projeto fosse levado a plenário para ser apreciado e votado. São iniciativas como essas que o PRN adota. São iniciativas como essas que têm respaldo junto à opinião pública, que deseja ver isso implementado, que o PRN, o meu partido, faz. E que, infelizmente, o partido do outro candidato não dá apoio simplesmente por uma questão de ter sido uma ideia de um outro partido que não o seu. A sua democracia não é tanta que possa até dizer, realmente eles têm razão nessa proposta. Realmente o projeto de lei deles é bom e nós vamos apoiar. Não, porque tudo o que possa vir a ser bom na cabeça deles só pode vir da cabeça deles. É essa intransigência, é essa intolerância que faz com que a nossa democracia fique sempre penalizada quando entra em discussão com qualquer dos militantes do partido do meu adversário questões fundamentais como essas para a vida nacional. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, 1,5 minutos para comentar a resposta. Eu, sinceramente, fico pensando como é que determinadas pessoas têm um comportamento para o público e um comportamento pessoal diferente. Eu fiz essa pergunta porque eu mais ou menos imaginava essa resposta. Eu imaginava essa resposta, esse ato heróico de que papapá, que é próprio dele. Mas eu queria lembrar aos telespectadores, aos eleitores brasileiros, que em 1983, o meu adversário, então deputado federal, apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, reduzindo
o imposto de renda das empresas de rádio e televisão de 35% para 6%. Coincidentemente, ele é dono do canal de televisão, era dono do canal de televisão e da rádio local. O projeto de lei é o projeto de lei 1862 de 1983, apresentado por ele em benefício próprio ou das empresas da própria família dele. Se não bastasse isso, uma outra coisa grave. A sua empresa tinha contraído uma dívida de 104 mil dólares com o Banco do Estado de Alagoas, o Produban. E quando ele ganhou as eleições, para perdoar essa dívida, ele trocou essa dívida por publicidade no canal de televisão, que também era dele. Ou seja, não é possível, do ponto de vista da política, alguém ter atitudes de tantas bravatas, de tanta discurso, e quando você constata, você percebe que exatamente ele age contrário àquilo que ele prega, enquanto tinha a possibilidade de ser deputado federal. Está aqui o projeto. Na outra vez eu mostrei fora da Câmara, agora eu vou mostrar na Câmara, obviamente que não dá para pegar, que está muito longe, para o pessoal conhecer o projeto que visava beneficiar as empresas da família do meu adversário. Candidato Fernando Collor para a réplica. A falta de leitura realmente prejudica o outro candidato. É lamentável que ele esteja comendo, como diz o ex-governador Brizola, pela mão dos outros. Ele é uma marionete, jogam tudo na mão dele, ele vai repetindo, sem ao menos se preocupar e ver o que isso significa. Ele aí, o que ele está desejando que eu fizesse é desrespeitar a Constituição Federal. Porque havia a determinação dos 6%. Apenas eu cumpri o meu dever constitucional de adaptar não somente artigo em relação a essa questão da lei dos impostos para canais de rádio e televisão, mas como várias outras atitudes que nós temos obrigação de fazer inserir, no caso do município, na lei orgânica dos municípios, no caso do Estado, na Constituição Estadual. Porque não pode, como todos nós sabemos, quem sabe juntar o A com B, sabe que não se pode ter uma Constituição no Estado discordando da Constituição Federal, que não se pode ter a lei orgânica dos municípios discordando da Constituição Federal. E essa foi uma determinação do Congresso Nacional, numa época em que nem no Congresso Nacional eu estava. Eu sugiro ao outro candidato que, por favor, se esclareça um pouco mais a si próprio, para não formular perguntas e não formular afirmações tão desencontradas e tão disparatadas, próprias de quem não sabe ler, de quem não sabe juntar as coisas e de quem está comendo pela mão dos outros. Isso é um perigo, porque o presidente da República, que tenha que ouvir todos esses partidos, que tenha que ouvir todas essas pessoas para saber o que vai fazer, naturalmente não estará representando os interesses da nação. Candidato Fernando Collor, agora o senhor faz a pergunta de 1 minuto para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-governador Leonel Brizola afirmou que o vice do outro candidato afirmou, com letras maiúsculas, que o vice do outro candidato é corrupto. Eu queria saber do outro candidato, o ex-governador Brizola está mentindo ou o seu candidato a vice-presidente é realmente corrupto? Veja, primeiro, eu estou tranquilo para responder isso aqui, porque já respondi anteriormente isso, tanto nos palanques de Porto Alegre, quanto nos palanques de outras cidades que participei. Eu fiz questão de pedir ao Brizola, de pedir ao companheiro Bisol, enquanto aliado Brizola e vice Bisol, de que era necessário que levantasse uma bandeira da paz durante esses próximos 10 dias, que era do dia 10 até o dia 17, e que depois eles continuassem a briga deles, porque Brizola disse que o Bisol contraiu um empréstimo que ele considera imoral, e o Bisol disse que o empréstimo é correto e que vai processar o Brizola. Ora, obviamente que eu, quando fiz aliança com o Brizola, não pedi para o Brizola passar a gostar do Bisol, e nem pedi para o Bisol passar a perdoar o Brizola. O que eu pedi era para que os dois entendessem que o momento maior era ganhar as eleições. E esse tipo de pronunciamento e de pergunta tenta fazer com que as alianças sejam dificultadas. É importante o povo brasileiro saber que quando nós fizemos alianças em cima de alguns compromissos. Em primeiro lugar, cada partido político continuaria com a sua identidade.
Cada partido político contaria com o seu pensamento a respeito do outro partido político. Quando eu fiz aliança com o Brizola, com o Mário Covas, com o Roberto Freire, nós não pedimos para que eles abrissem mão dos seus programas, não. Nós não pedimos para que eles abrissem mão do seu pensamento ideológico, das suas concepções filosóficas, não. Nós pedimos pura e simplesmente para que eles compreendessem o momento de evitar que a direita ficasse no poder em base à maior farsa política da história desse país, montada por um dos detentores do maior meio de comunicação desse país. O que nós acordamos foi isso. Isso está dando tanto resultado que o nosso adversário, na última semana, perdeu o controle emocional, perdeu o controle político, houve briga no seu comitê, dispensou gente, não sei nem se houve supapo, mas dizem que é hábito, pelo menos é o que diz o Jornal do Brasil e outras matérias dos jornais. Então eu acho que esse tipo de comportamento, eu acho que o Brizola deve brigar com o Brizola deve brigar com o Brizola. Eu só espero, e eu tenho certeza que o companheiro Brizola é um homem honrado, é um homem honesto. Tenho certeza que a crítica que o Brizola faz a ele, fiz questão de dizer ao Brizola no comício de Porto Alegre, que é importante ir a fundo na investigação, porque acho que a sociedade brasileira tem o direito de saber, só que pedir aos dois que, por favor, nesses 10 dias a coisa mais importante era derrotá-lo e era derrotar o seu cabo eleitoral maior, que é o Roberto Marinho da Rede Globo de televisão. Candidato Fernando Collor, o senhor agora tem 1 minuto e meio para comentar a resposta do seu adversário. É rigorosamente inacreditável o que nós acabamos de escutar. É rigorosamente inacreditável. O ex-governador Brizola chama o candidato a vice do adversário de corrupto e o candidato acha que é perfeitamente normal, apenas pede aos dois que não se digladiem, que não se xinguem nesse período para tirar proveitos eleitorais, para que não afete a questão eleitoreira, que é a única coisa que eles estão pensando hoje. Como é que vai ser depois? Depois o ex-governador Brizola não vai achar mais que o candidato a vice na chapa do outro candidato é corrupto? O que é que vai mudar? Por que não desmascarar esta farsa agora? Como é que vai conciliar isso? Como é que vai conciliar essas alianças? Ele diz que cada um vai manter o seu programa. Como manter o seu programa? Tem que ter uma proposta única, coisa que eles não têm? E essa questão, o ex-governador do Brizola, inclusive, disse: não subo no palanque com um corrupto. E o candidato, meu adversário, humilha o seu candidato a vice. Humilha na sua própria terra, lá no Rio Grande do Sul, e obriga ele a descer do palanque para que o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul pudesse estar presente nesse palanque. Que coisa inacreditável. Que falta de compostura, minha gente. Que falta de seriedade. Isso não é possível. Nós não vamos permitir que cenas como essa voltem a povoar o cenário político desse país. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, 1 minuto e meio para a réplica. Primeiro, não é verdade que o ex-governador Leonel Brizola chamou o Brizola em algum momento de corrupto. O Brizola disse, em todas as vezes que nós nos reunimos, que ele tem vários anos de experiência política e que ele não concordava que um senador da República fizesse empréstimo. E eu acho que é plenamente correto alguém pensar que uma atitude de outro não está correta, e acho plenamente normal que essa divergência se dê e que seja explicitada publicamente. Ao contrário do meu adversário, que faz as coisas sempre nas caladas da noite. Ou seja, não é a primeira vez que ele faz uma coisa de dia e depois pede desculpa à noite, não é a primeira vez que ele diz uma coisa de dia e de noite pede desculpa. Eu conheci muitos dirigentes sindicais assim. Eu conheci dirigentes sindicais que na Assembleia metiam o pau no governo com medo da oposição e de noite ligava para o Ministério do Trabalho: olha, desculpa, eu tive que falar mal de vocês, porque como é que é? Se eu não falo mal de vocês, a oposição me come. Então, é essa prática, e eu prefiro as coisas públicas para que o povo saiba claramente que o Brizola pensa que vai processar o Brizola e que o Brizola pensa que vai processar o Brizola, acha que vai processar o Brizola depois das eleições, está convicto disso, e nós queremos, inclusive, provar, e obviamente que eu tenho o maior interesse, quem está cuidando do processo, inclusive, da parte do Brizola, o companheiro Lisânias Maciel, deputado do PDT. Eu só quero dizer para o companheiro que, quando eu fiz as alianças, eu não pedi para que ninguém abrisse mão das suas concepções, das denúncias que tinham do outro. E isso é importante ficar explícito, porque embora tenhamos feito o maior comício da história do Rio Grande do Sul, embora tenhamos feito o maior comício da história do Rio de Janeiro, o povo sabia disso. E o povo tanto aplaudia Brizola quanto aplaudia Brizola. Isso é uma demonstração de que o povo tem um objetivo bem definido: evitar que a direita chegue ao poder, para que os setores progressistas da sociedade possam levar o Brasil a uma verdadeira democracia.
Agora, as últimas perguntas. É a sua vez, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, de fazer sua última pergunta ao candidato Fernando Collor. Todas as perguntas que eu fizer, eu faço elas consubstanciadas em provas, em processos, e às vezes sou obrigado a me reportar a leitura de algumas coisas. É famoso no Brasil, embora determinado setor do meio de comunicação não tenha publicado, o famoso acordo com os usineiros. Eu, essa semana, tive a oportunidade de viajar com o governador Miguel Arraes e ele me disse que possivelmente tenha sido a maior vergonha nacional um acordo com os usineiros que privilegiou os usineiros em receber uma quantia de quase 111 milhões de dólares, segundo a imprensa e segundo declarações de pessoas ligadas ao próprio governador adversário meu. Primeiro, o coordenador da tributação, Silvio Viana, indicado por ele, contestou o acordo, dizendo que ele era prejudicial ao Estado, um documento que está aqui depois. Se a imprensa quiser amanhã ter acesso, a gente mostra esse documento 1. Depois, no documento 2, o Procurador-Geral do Estado, Daniel Quintela, também contestou, dizendo que aquilo era lesivo ao Estado, aquele acordo que trazia prejuízo enorme ao Estado. Também está provando aqui no documento número 2 da própria Procuradoria. Depois, no documento 3, a procuradora Eveline Cox, depois na CPI, chorando, dizendo que caiu numa armadilha, numa cilada armada por secretário de Estado, que a fizeram assinar um documento sem ler. O depoimento dela está aqui nesse documento 3, que também a imprensa depois pode ter acesso. Depois nós temos o documento 4. Os acordos se tornaram comprovadamente suspeitos quando o seu próprio vice-governador do PRN e de seu grupo político mandou suspender os acordos quando substituiu você. Mostrar também, o Moacir de Andrade, governador, mostrar aqui na página 4. Além das insinuações, de que esse acordo teria sido lesivo não apenas ao Estado, mas teria havido caixinha para a campanha eleitoral. Quer dizer, até que ponto isso é ou não é verdadeiro, candidato Collor de Mello? Minha gente, essa é mais uma das inverdades assacadas por alguém que não tem o preparo para ler. Está comendo pela mão dos outros. Ele, mais uma vez, demonstra que não quer cumprir a Constituição. Esse pagamento que nós tivemos que fazer aos usineiros em Alagoas foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Determinação essa que era para que fosse pago todo esse montante numa única vez, o que levaria o Estado à debacle e à falência mais absoluta. Eu lutei, e vocês podem se lembrar disso, de que fui pela segunda vez ameaçado de intervenção no meu Estado por estar, em princípio, me negando a cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Afinal, se chegou à conclusão de que o Estado não tinha recursos para pagar daquela maneira como havia sido exigido. E nós conseguimos fazer com que esse pagamento fosse colocado em 10 anos, o que viabilizou o Estado e fez com que nós cumpríssemos uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Sobre isso, o doutor Ivens Gandra, que nunca foi meu eleitor e parece que vota no candidato, no outro candidato, ele esteve a convite dos meus adversários em Alagoas para se pronunciar sobre esse entendimento feito na Justiça. E ele assim disse: o acordo, ele é um dos maiores tributaristas do Brasil. O acordo, na minha opinião, representou um benefício extraordinário ao Estado. E esse benefício decorreu de se jogar no tempo, no prazo, aquilo que se poderia fazer de imediato. E de imediato representaria a falência completa do Estado. Acho que o risco que o governo de Alagoas corre é muito grande, porque todo o prejuízo que a autoridade causar ao particular, pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o Estado tem de reparar. E depois, os próprios bens da autoridade têm que responder. Em última análise, vamos admitir que, por absurdo e por aí ele vai, ele foi firmado, o acordo, e homologado em consonância com a lei. A invalidação do acordo fosse conseguida e entrasse em juízo para garantir o prejuízo, eles teriam direito pelo rompimento do acordo e receberiam tudo de uma só parcela. É isso que ele termina aqui dizendo. O Tribunal de Contas ainda não tem uma função judicante, como, por exemplo, acontece nos países da Europa, e não se pode invalidar um acordo administrativo perfeito.
Se o fizerem, as autoridades correm riscos, e sérios, porque poderão responder com os seus próprios bens pessoais. Essa é a resposta de um dos maiores tributaristas brasileiros, que foi levado pelos meus adversários a Alagoas exatamente para dar um parecer contrário a esse entendimento que fizemos na Justiça em benefício do Estado, e que ele lá teve uma atitude correta, uma atitude digna, e disse não. As palavras dele foram essas que eu acabei de pronunciar. O acordo foi correto e salvou o Estado da falência. Deputado do PT, leia melhor as coisas. Não coma pela mão dos outros, porque o senhor pode se dar mal. O seu comentário da resposta. Eu já esperava essa bravata que é normal ao meu adversário. É normal. E ele sabe que quem come pela mão dos outros, ele sabe perfeitamente bem a preparação da candidatura dele, a preparação da projeção dele. Ele sabe que ele come pela mão, possivelmente, de um dos maiores magnatas desse país, que é o doutor Roberto Marinho, que nunca divulgou uma denúncia contra o nosso adversário. Eu queria pegar aqui um jornal em que o promotor Luciano Chagas, que teve a sua denúncia reconhecida, que levanta a tese, obviamente que está apenas em tese, está nos jornais, de que possivelmente esse acordo feito de forma precipitada, porque o Estado não precisaria fazer esse acordo para dar 111 milhões de dólares aos usineiros, de que esse acordo teria havido propinas da ordem de 20 milhões de dólares. Eu penso que, no meu governo, nós vamos apurar essas coisas. Apurar muito a fundo. Porque não é possível que uma procuradora do Estado, chorando numa CPI, diga que foi obrigado a assinar porque precisava da assinatura de uma procuradora do Estado. Chorando, dizendo que foi obrigado a assinar porque o outro procurador que tinha sido contra foi obrigado às pressas a sair de férias. Ora, para bom entendedor, meia palavra basta. Nesse caso dos usineiros, na minha opinião pessoal, deve ter havido uma mutreta muito grande para que esse acordo fosse feito às pressas. Só quero lembrar que em Pernambuco os usineiros querem fazer, e o governador Miguel Arraes não quer fazer, de que em São Paulo alguns usineiros quiserem fazer, e também o Estado não quer fazer, porque querem preservar o Estado. É importante apenas lembrar que depois do acordo o banco faliu, o Produban faliu, lamentavelmente faliu, e as finanças do Estado possivelmente demorarão alguns anos para se recuperar. Candidato Fernando Collor, 1 minuto e meio para a réplica. Mais uma besteira. O Banco do Estado faliu. O Banco do Estado recebeu uma intervenção federal pela perseguição que o governo Sarney movia contra mim e tentou de todas as maneiras encontrar alguma vírgula fora do lugar. E aqui tem também o parecer do técnico, do perito do Banco Central, que rigorosamente deu a classificação de exemplar à administração do Banco do Estado de Alagoas. E tanto foi assim que logo depois o próprio governo federal, num caso inédito no Brasil, reabriu o Banco do Estado e ele está funcionando a pleno vapor. É lamentável que o outro candidato, cometa mais uma inverdade. Ele diz que eu falo que ele está comendo pela mão dos outros. Essa frase, infelizmente, não é minha, não é inédita. Essa frase é do seu aliado, do ex-governador Brizola, que disse que ele come pela mão dos outros. Eu agora estou acreditando que ele realmente come. O ex-governador conhece ele bem e sabe com quem ele convive e de quem ele está cercado. Realmente está comendo pela mão dos outros. O episódio do Banco do Estado foi muito anterior à determinação do Supremo Tribunal Federal para que fosse pago aos usineiros aquele imposto recolhido indevidamente em outras administrações. E apenas para mais uma informação para o deputado, meu adversário, é que o Estado de São Paulo já teve essa determinação do Supremo há 5 ou 6 anos atrás. E o mesmo que foi feito no Estado de São Paulo, foi feito no Estado de Alagoas, porque a determinação foi da mesma autoridade, que era o Supremo Tribunal Federal, e apesar de eu ter, no início, me rebelado contra esta decisão, a ponto de ter ameaça de intervenção no meu Estado, eu fiz o acordo que, como diz o tributarista Ivens Gandra, que é um dos maiores do Brasil, e volto a dizer, não é meu eleitor, é eleitor do candidato do PT, disse que foi o acordo perfeito, administrativamente correto e que salvou o Estado da falência. Candidato Fernando Collor, agora é a sua vez de fazer a última pergunta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de fazer uma afirmação, que o outro candidato,
não se utilizasse mais da expressão na calada da noite fazer entendimentos. Eu não faço entendimentos na calada da noite. E a minha pergunta é uma pergunta simples, é uma pergunta objetiva. Eu gostaria de saber do outro candidato como é que ele recebe e como é que ele se sente recebendo o apoio para a sua candidatura do senhor José Sarney e do senhor Moreira Franco, governador do Rio de Janeiro. Primeiro, é importante dizer para a sociedade brasileira que pouca gente nesse país, e a sociedade sabe perfeitamente bem, brigou contra a nova república como eu briguei. Consequentemente, brigar contra o Sarney como eu briguei. Todo mundo sabe publicamente que sou adversário político, ideológico e partidário do governador Moreira Franco. E todo mundo sabe perfeitamente bem que também não vou colocar nenhum militante do PT na porta da urna proibindo que alguém vote em mim. Quem quiser votar em mim, até você, se quiser votar em mim, pode ficar tranquilo que eu não vou proibir. O voto é livre, secreto, você vai entrar na cédula, fazer um X, votar e eu lhe fico agradecido. O que eu não vou é pedir publicamente o voto para você, o que eu não vou é pedir publicamente o voto para o Zé Sarney, o que eu não vou é pedir publicamente o voto para o Moreira Franco, porque são adversários políticos e eles hoje têm tão poucos votos que, sinceramente, não me ajudariam muito e não me ajudariam em absolutamente nada. O meu adversário sabe perfeitamente bem o meu comportamento político em 20 anos de carreira política. O meu adversário sabe publicamente e politicamente bem que a minha vida inteira foi de oposição, não só ao regime militar, enquanto ele era favorável ao regime militar, como contra a nova república, quando ele era favorável à nova república. Ele fez como outros políticos. Ou seja, na hora em que a vaca estava com as tetas cheias de leite, ele mamou tranquilamente. Quando o leite secou, eles pularam fora. Isso é próprio da política brasileira. Isso não é, você já sabe perfeitamente bem. Basta que você veja quantos partidos ele mudou em apenas 4 anos. Ele trocou de partido mais fácil do que trocou de camisa. Ou seja, numa demonstração inequívoca de que, de novo, ele só tem idade. O comportamento é antiquado, o comportamento é velho, o comportamento é rançoso. E eu acho que isso não contribui para a política brasileira. Eu quero apenas lembrar que eu não discordo do presidente Sarney enquanto homem, porque não o conheço. Nunca conversei com ele. Eu quero dizer que discordo do presidente Sarney enquanto presidente incapaz de levar à frente uma transição que ele ganhou de mão beijada, sem fazer muito sacrifício. Que ele foi incapaz de fazer com que a classe trabalhadora brasileira pudesse acreditar numa recuperação do seu salário, numa recuperação do seu poder aquisitivo. Ele foi incapaz de dar a esse Brasil um nome no exterior, fazendo com que o Brasil passasse a ser respeitado. Ele foi incapaz de ter uma política correta com relação à dívida externa. Mesmo quando ele foi decretar moratória, não foi por vontade política, foi por reconhecer que já estava falido. É por essas coisas que eu sou adversário político e ideológico do presidente Sarney. Não sou adversário pessoal porque não tenho raiva de ninguém pessoalmente. Eu sou um homem que no campo da política eu trato com a maior bravura possível todas as pessoas. No campo da amizade pessoal eu respeito a intimidade, respeito o comportamento político das pessoas. E quero dizer para o meu adversário que, embora eu não tenha pedido nenhum voto para o Sarney, embora ele já tenha declarado que ia votar no Ulisses, que ia votar no Roberto Freire, que ia votar não sei quem, a verdade é que eu acho que o presidente Sarney está tão em cima do muro que ele possivelmente até erra o voto dele no dia 17 de dezembro. Mas pode ficar certo, presidente Sarney, que não terá nenhum militante do PT na boca de urna querendo ver o seu voto. Ele é secreto. Vote como manda a sua consciência. Eu espero que vote corretamente depois de tanto males que causou ao Brasil. Candidato Fernando Collor, seus comentários sobre a resposta. Isso, para mim, tem um nome. Cambalacho. Quem faz cambalacho é cambalacheiro. Eu não entendo essa questão das alianças. Eu não entendo esses apoios. Recebe um apoio que chama o vice de corrupto, que diz que o candidato come pela mão dos outros, que não tem competência para governar, porque nunca teve experiência, é verdade, nunca foi prefeito, nunca foi governador, não sabe a diferença entre uma fatura e uma duplicata. Agora recebe o apoio do Sarney, recebe o apoio do Moreira Franco, impede o governador do Rio de Janeiro de subir ao palanque, impede o governador de Santa Catarina de subir no palanque também, e dizendo, ele sim, na calada da noite, olha, não precisa subir no palanque, basta votar comigo, vote comigo que está tudo bem, que depois a gente se acerta. Isso, minha gente, tem um nome, é cambalacho.
Por que ele não renega o apoio publicamente, como eu já reneguei o apoio do senhor Mário Amato, da Fiesp e de tantos outros? Por que ele não vai à televisão e diz, eu não quero o apoio do Sarney, como eu disse? Por que ele não diz, eu não quero o apoio do governador A, B, C ou D? Por quê? Porque ele quer tirar dividendos eleitoreiros. Isso, minha gente, tem um nome, é cambalacho. Vamos nos vacinar contra isso. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, sua réplica. Nesses 12 meses de campanha, você, eleitor brasileiro, deve ter se habituado a ver o meu adversário com essas bravatas todas, com esse garganteio todo. O que ele não diz concretamente é quem é que está financiando os 12 jatinhos que trouxe ele para São Paulo hoje. Obviamente que não é a classe trabalhadora, nem foi os pobres que passam fome em Alagoas, nem foi o funcionário público de Alagoas. Deve ser algum representante do poder econômico que está fazendo isso. É por isso que eu digo que de dia ele mete o pau, vai para a imprensa e garganteia que não quero, e de noite fala, ó, gente, eu sou obrigado a fazer isso porque senão o Lula me come. Eu sou obrigado a fazer isso porque senão o Mayra Matos fala mal do Lula e o Lula vai ganhando voto com isso. Porque eu não preciso dizer que sou contra. Porque quem diz está querendo esconder alguma coisa. A minha vida política diz claramente o meu comportamento político. Eu não preciso dizer aqui na televisão que eu sou contra o Sarney, ou que sou contra a Nova República, que eu fui contra todos os planos de ajuste salarial. O povo sabe disso. Eu não preciso dizer que eu sou contra o Moreira Franco, porque o povo sabe disso. Eu não preciso dizer que não aceitei o apoio do Pedro Ivo, e disse ao Mário Covas, na conversa com o Mário Covas, quando ele me perguntava, nós não aceitamos veto, eu falei, no PT não quer vetar, porque o PT, quando faz acordo com o partido, o PT não tem o direito de vetar alguém de um partido político. Quem pode vetar é o povo. Por quê? Porque quem for num palanque está arriscado a nem sempre ser aplaudido, pode ser vaiado. Essa é a lógica. Eu já cansei de ver o povo, tirar pessoas de palanque. Eu já cansei de ver o povo não deixar pessoas falar. Esse é o critério que eu acho que deve ser o da punição dos maus políticos. Não é o Lula que tem que ficar esbravejando e dizendo que não aceita. Todo mundo sabe que eu sou contra. Todo mundo sabe que eu sou adversário político. E todo mundo sabe que, inclusive, de alguns deles eu sou inimigo de classe. Agora, eu não quero fazer política de duas caras. De dia uma coisa, de noite outra. Nós vamos fazer aqui uma interrupção nesse debate para voltarmos daqui a pouco com as palavras finais dos dois candidatos. Até já. Estamos iniciando a última parte do último debate desta campanha eleitoral, para as últimas palavras dos dois candidatos. Por sorteio, vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Mello e, por último, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Cada candidato vai ter 3 minutos para falar. A palavra é sua. Bem, minha gente, mais uma vez o outro candidato teima em mentir. Ele é que vai ganhar, sem dúvida, o prêmio de Pinóquio da década. Ele afirma que eu chego aqui com 10 jatinhos. Não coma pela mão dos outros, deputado. Eu cheguei aqui num avião, na companhia da minha mulher, na companhia do deputado federal Renan Calheiros e de mais 3 assessores. A minha campanha, deputado, ela vem sendo tratada por abnegados. Eu garanto que o dinheiro que está me permitindo fazer esta campanha não veio de negociata com a Shell, não veio de operação ilegal com videopôquer. Como vereador do seu partido aqui de São Paulo, secretário de Esporte, está indiciado por crime de estelionato. Ele tem uma sala de bilhar e nos fundos da sala de bilhar tem máquinas de videopôquer programadas 95% para ganhar. O meu dinheiro, deputado, não vem da CUT, não vem das contribuições generosas dos sindicatos da Europa. O meu dinheiro não vem das propinas recebidas aqui e acolá pelas denúncias sempre presentes nos jornais de prefeitos do PT. Portanto, deputado, cuidado, não coma pela mão dos outros.
Mas ao final dessa minha participação, minha gente, eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança de que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim a nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista. Vamos fazer deste Brasil um país digno dos seus filhos, que trabalham, que querem prosperar, que querem a justiça social, que nós iremos alcançar, minha gente. Eu quero agradecer a todos vocês por essa manifestação de apoio a um jovem que saiu de um estado pequeno e sofrido do Nordeste, mas que nunca curvou a sua cabeça a esses ditadores de plantão que tomaram de assalto o Palácio do Planalto e que, se lançando na política nacional, hoje recebe o reconhecimento da imensa maioria. E nós somos a maioria, minha gente, deste querido Brasil. Vamos juntos para a vitória. Já vencemos uma vez, vamos vencer a segunda. A partir de amanhã até o dia 17, todo mundo nas ruas, cantando, gritando, vibrando, falando do nosso programa, falando das nossas propostas. Vamos todos à rua para levantar a bandeira do Brasil, cantando o nosso hino nacional e dando o grito da vitória. Muito obrigado a vocês, minha gente. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, para os mesmos 3 minutos. Vocês estão lembrados que no debate anterior eu tinha feito um desafio ao meu adversário de tanto ele falar das prefeituras, para ele trazer 10 prefeituras deles, ou trazer 10 prefeituras nossas, para ver quem é que paga melhor, quem é que dá melhor assistência. Qualquer prefeitura. Eu amanhã estou com esse estudo feito, comparado, já que ele não fez, e vou entregar para a imprensa amanhã um estudo comparativo das nossas prefeituras e da dele. A segunda coisa é que o nosso adversário, ele traz dentro de si ainda o ranço do regime militar. Porque ele faz um julgamento precipitado. Ele, por exemplo, diz que o companheiro Juarez está medido no jogo do vídeo poker, sem levar em consideração que isso é uma inverdade, já está inclusive provado com documento assinado pelo verdadeiro dono. Ele sequer espera a pessoa ser julgada para tentar prejulgar as pessoas e incriminar as pessoas. Mas isso faz parte de um aprendizado do regime militar. E eu estou habituado a isso. A segunda coisa é que ele faz questão de dizer que sabe de onde veio o dinheiro da minha campanha. Mas não disse de onde é que veio dele. E lógico que ele não podia vir em 12 jatinhos, porque ele não foi esquartejado para colocar um pedacinho em cada jatinho. Ele veio em um, mas veio 11 de bate-pau atrás dele, como é comum, como foi assim em outras cidades. Eu queria terminar essa campanha dizendo aos eleitores uma coisa que eu considero fundamental. No dia 3 de outubro de 1960, houve as últimas eleições para presidente da República. Eu tinha 15 anos de idade. Estava para começar a iniciar a minha atividade de estudante do Senai para fazer o curso de torneiro mecânico. Eu jamais imaginei chegar onde cheguei. Eu jamais sonhei poder disputar as eleições para presidente da República, porque nós, que pertencemos à classe trabalhadora, sabemos perfeitamente bem que a nossa luta titânica é para escapar da fome, é para escapar do desemprego, é para escapar da favela ou debaixo de uma ponte. Em função não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar as eleições dia 17. E eu queria terminar minha fala dizendo para vocês, já falando como presidente da República, porque estou convencido que assim o será dia 17 de dezembro. Eu estou convencido que o Brasil tem jeito. Estou convencido que o Brasil pode ser recuperado. Estou convencido que o Estado pode assumir um papel correto de fazer com que a riqueza produzida pelo Estado seja distribuída de forma justa para toda a sociedade. O nosso PIB continua quase que estagnado, de 338 bilhões de dólares. É preciso, para distribuir renda, fazer esse PIB crescer. E para que o produto interno bruto possa crescer, para ter mais dinheiro para distribuir, é preciso que a gente convença os empresários a investir no setor produtivo. É preciso que, de uma vez por todas, se acabe com a especulação. É preciso que as pessoas não invistam no dólar, não invistam no ouro, não invistam no ovo, invistam na produção. Invistam na produção de roupa, na produção de sapato, na produção de máquina, na produção de carro, na produção de navio, na produção de coisa que gera emprego.
Esse Brasil nós vamos criar. Esse Brasil da decência, esse Brasil que vai acabar com a fome, com o desemprego. Esse Brasil de alguém que saiu do Nordeste, mas não saiu para ir morar num palacete no Rio de Janeiro ou para estudar nas escolas mais finas do Rio de Janeiro. Esse brasileiro que saiu do Nordeste para não morrer de fome, vai voltar para o Nordeste, para junto com os nordestinos, acabar com a fome do Nordeste e acabar com a fome desse Brasil. Muito obrigado e eu espero que a minha participação nesse debate possa ter contribuído para dizer que o famoso caçador de Marajá não passa de um caçador de maracujá. Estamos encerrando o segundo e último debate dos presidenciáveis no segundo turno. Foram 2 grandes momentos na vida política do país, que a televisão registrou com a participação em pool das 4 maiores redes de televisão do país. As redes Bandeirantes, SBT, Manchete e Globo agradecem aos partidos políticos dos 2 candidatos e, em especial, aos 2 candidatos, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o senhor Fernando Collor de Mello, e agradecem, sobretudo, ao povo brasileiro pela prova de confiança que acaba de dar a televisão. Nossos registros, neste momento, estão com uma extraordinariamente elevada audiência a essa hora da noite. De nossa parte, acreditamos ter dado a nossa contribuição ao aperfeiçoamento da democracia no Brasil. Boa noite.